A gente começa a falar agora das substâncias orgânicas, né? A gente já tinha falado a respeito da água e dos sais minerais, que são nutrientes inorgânicos, que são nutrientes que não têm carbono, né? Têm origem mineral. E a gente começa a falar agora dos orgânicos, que são aqueles que já têm origem dos seres vivos, são compostos que têm carbono, né, os carbonos se ligando ali ao hidrogênio, né, com outros componentes associados. A gente tem como os orgânicos todos os outros, né, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, né, vitaminas, e a gente vai falar sobre cada um deles a partir de agora. O primeiro que a gente vai comentar são os carboidratos, tá? Eles são conhecidos como açúcares, embora nem todo carboidrato tenha sabor adocicado. Eles têm estrutura que pode ser simples ou pode ser complexa, né? Eles podem ser chamados, né, de açúcares, né? Podem ser reconhecidos como glicídios ou um nome até menos comum, mas que também existe, que são os hidratos de carbono. Né? Os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então a composição básica estrutural deles em relação aos elementos é a mesma. O que varia de um carboidrato para o outro é a quantidade desses elementos que a gente tem em cada um deles, tá? E os carboidratos, eles são substâncias energéticas, à medida que são a primeira via de fornecimento de energia do nosso organismo, né? Eles são a nosso principal nutriente, né, de fornecimento de energia é a glicose, né? Que vocês abordaram lá em citologia, viram quando falaram de respiração celular, né? Que a glicose é necessária para esse processo de produção de energia, né? A respiração celular ela só acontece para que a energia seja produzida. A gente tem no carboidrato, então na glicose, essa alternativa, né, essa primeira via de fornecimento de energia. Mas a gente também tem alguns carboidratos que são estruturais, né, como o caso da celulose, que vai ali estar participando da estrutura, da composição de um determinado elemento. Tá? Então, esses açúcares vão ter função primariamente energética, tirando um ou outro que são estruturais, né? Embora vão ser chamados de açúcares, nem todo ele tem sabor adocicado. Os carboidratos hoje ficaram muito famosos por conta de uma dieta alimentar chamada low carb, né? A low carb é uma dieta que reduz a concentração de carboidratos como substituição por outros nutrientes. Só que o que as pessoas não sabem, o que muitas pessoas não sabem a respeito da low carb é o seguinte: não é que seja uma dieta alimentar ruim, né? Cada dieta alimentar tem um propósito, né? Precisa se estudar a pessoa que vai entrar na dieta, não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer tipo de dieta, né? Existem tipos diferenciados de metabolismo, metabolismos que vão responder bem a uma determinada dieta alimentar, outros nem tanto. Então, assim, uma dieta alimentar, seja para perda de peso ou seja para ganho de peso, ela tem que ser pautada individualmente, né? Não adianta a gente chegar ao nutricionista e sair de lá com um papel onde a gente tem o basicão de uma dieta. A gente até pode ter uma regra básica, mas mediante essa alimentação genérica, digamos assim, algumas especificidades precisam ser levadas em consideração. E aí é onde entra em ação os exames que vão avaliar o perfil, entre outras coisas mais, tá? Então, toda dieta alimentar, ela não vai ter os mesmos resultados em todas as pessoas que fazem, porque cada metabolismo vai responder de uma maneira diferente. Então, ao longo da dieta, né, precisa se moldando para que se atinja esse objetivo. E aí, há uns tempos atrás, ficou muito comum as pessoas se referirem, né, a low carb como uma dieta milagrosa, por uma perda de peso muito grande, e ficou muito comum as pessoas se referirem a alguns alimentos como zero carboidratos. E aí é onde a gente tem que pensar um pouquinho. Será que o alimento é zero carboidrato? Será que ele não tem nenhum carboidrato na composição? Ou ele tem carboidratos, sim, mas são carboidratos que vão ser processados de maneira fácil pelo organismo, que são ali que vão fornecer algum tipo de nutrição e não só ganho de peso. Né? Então a gente precisa pensar um pouquinho nesse sentido antes de começar a sair por aí falando que o alimento que foi feito é zero carboidrato. Em cima do que a gente estava falando, então, a respeito da dieta low carb, né, ou das pessoas que acham os alimentos zero carbo, né, zero carboidratos, o que a gente tem, na verdade, é uma diferença entre os chamados bons carboidratos e os carboidratos
ruins, né? Carboidratos que não seriam tão bons assim para o nosso organismo. Os carboidratos que seriam bons são aqueles que são complexos, né? Tem uma estrutura química com fibras e vão exigir um trabalho muito grande para o organismo fazer a digestão, né? E a energia ela vai sendo liberada aos poucos, né? Ao longo do tempo, ao longo da digestão, por conta desse trabalho que o organismo vai ter para fazer a digestão. Na maior parte, os bons carboidratos são os que vão se manter em estado natural, né? Normalmente cereais integrais, massas, tá? Claro que quando a gente fala em bom, não significa dizer que ele possa ter o consumo exagerado, né? Bom dentro de um limite, né? Quando comparado a outros tipos de carboidrato, eles vão ter um fornecimento de energia melhor, tá? Então, são ricos em fibras e nutrientes, baixo índice glicêmico, né? Ajuda a sentir completo com menos calorias, né? São aqueles alimentos que a gente vai falar assim, vão encher mais, né? Vão encher mais o nosso estômago, dá uma sensação de saciedade melhor e estimulam naturalmente o metabolismo, tá? Então a gente tem o seguinte: muitas pessoas costumam confundir, né, alguns alimentos de origem integral como sendo alimentos de dieta alimentar de emagrecimento, sendo utilizados da maneira errada, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desmistificar a ideia de que o alimento de origem integral ele é menos calórico do que o alimento não integral. Não é. Muitas vezes ele pode ter uma diferença pouca, né? Se ter até uma caloria um pouco mais baixa, mas, em via de regra, ele não precisa ter, sei lá, metade ou 10% das calorias de um alimento que não seja integral, muito pelo contrário. Muitas vezes ele vai ultrapassar o valor calórico. Então, tem pessoas que às vezes vão chegar e vão olhar no mercado e falar assim: poxa, mas eu vou pagar, sei lá, mais caro num pacote de pão integral se ele vai ter a mesma quantidade de calorias do que o pão branco. Ele pode ter a mesma quantidade, ele pode ser até mais calórico, mas o teor de fibra alimentar que ele tem é muito maior. Então é onde a gente tem aquela sensação de saciedade. Se você comer um sanduíche, né, feito aí de pão integral, a sensação que você tem de saciedade, de estar ali alimentado, vai durar muito mais tempo e, como consequência, você acaba ingerindo menos alimento, menos comida. O que não se pode fazer é eu tenho que comer 2, 3 sanduíches por dia, de uma vez só, porque a minha cabeça já está condicionada a eu comer 2, 3 sanduíches. Aí eu vou comer de pão integral, porque ele é de dieta, então vai me dar uma nutrição melhor e assim vai. E aí a pessoa acaba mandando muita caloria para dentro, muita fibra para dentro, e ainda assim continua comendo num ritmo exagerado. E aí as pessoas muitas vezes falam assim: poxa, mas eu estou comendo só comida integral e estou ganhando muito peso. Mas precisa se ver a quantidade desse alimento, né? Então, você pode ter um efeito contrário ali, achar que está ajudando, mas está só atrapalhando. Então, os alimentos integrais são bons, sim, consumidos dentro da quantidade normal para eles, né? Não em excesso, porque não é bom consumir em excesso. Nada. A gente já viu até que água em excesso faz mal para o organismo. Então, tudo tem ali um limite. E os carboidratos ruins são os carboidratos mais simples, né? São aqueles açúcares que são disponibilizados de forma muito rápida para o organismo, como doces, cereais açucarados, refrigerantes e bebidas doces, pão refinado, olha o pão refinado aí, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa também acaba confundindo. A gente cresce ouvindo falar que refrigerante faz mal? Ok, faz, né? Mas a ideia do suco, eu vou substituir o refrigerante por um suco concentrado processado. Se a gente for avaliar o açúcar, avalie o teor de açúcar de um suco desses aí processados e um teor de um refrigerante, muitas vezes o suco ultrapassa aí muito do refrigerante. Então, assim, são mascarados, são alimentos que nos enganam, né, com aquela falsa ideia de que você está sendo mais saudável. E aí é nessas coisas que a gente vai ter que começar a prestar atenção a partir de agora, tá? Então, eles têm alto índice glicêmico, são pobres em fibras e nutrientes, joga um nível muito grande de glicose no sangue, né? E aí a pessoa acaba se sentindo cansada, né? Sentindo ali coisas ruins no seu metabolismo, tá? Então a gente vai aprender a diferenciar carboidrato bom, carboidrato ruim, né? E pensar um pouquinho antes das dietas, ok? A gente vai diferenciar agora, né, os carboidratos em relação aos tamanhos, em relação ao grau de complexidade, né? Então a gente separa os açúcares em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, tá? Então a gente tem esses 3 grupos principais de açúcares.
Os monossacarídeos são os açúcares mais simples, né? São formados por uma unidade só de açúcar, tá? Então a gente tem, na verdade, monossacarídeos do tipo hexoses, tá? E pentoses. As hexoses são os açúcares que estão relacionados à nossa alimentação, né? Então, a nossa nutrição, sendo o principal deles, né, a glicose, que é aí o nosso, a gente pode chamar de combustível, né, do nosso organismo, porque é essa glicose que vai chegar lá nas mitocôndrias, né, e vai ser utilizada ali para o processo de fornecimento de energia. Na verdade, ela não chega necessariamente inteira na mitocôndria, mas é essa molécula que vai ser quebrada, né, para gerar energia no nosso corpo. Frutose, galactose, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito delas mais para frente, né? Mas basicamente frutose é o açúcar presente nas frutas e a galactose é um açúcar que vai contribuir ali no processo de formação do leite e derivados. Agora, vamos prestar um pouquinho de atenção nesses dois açúcares aqui de cima, né, dentro dessas pentoses, que são a ribose e a desoxirribose. Ribose e desoxirribose são dois açúcares estruturais de ácidos nucleicos, né? A ribose é o açúcar do RNA e a desoxirribose é o açúcar do DNA. Esses açúcares, né, são as primeiras letras do nome da molécula, né? Lembrando que a gente traz a sigla vindo do inglês, né? Então, D de, de DNA vem de desoxirribose, né? O ácido desoxirribonucleico. E o R do RNA vem da ribose, né, que o nome RNA é ácido ribonucleico. Então a gente tem esses açúcares como estruturais de duas moléculas extremamente importantes no nosso organismo. A gente volta a discutir DNA e RNA quando falar dos ácidos nucleicos, mas só para trazer um pouquinho do que já foi visto em genética, né, a estrutura do DNA, né, a molécula de DNA uma estrutura extremamente importante no nosso corpo, porque ela é o nosso código genético. É ela quem tem a informação da fabricação das nossas proteínas, né, regula a nossa célula, regula o funcionamento do nosso organismo. E o RNA é uma molécula formada a partir, né, do DNA e que leva a informação para a produção de proteínas aos ribossomos, né? Então, a formação do RNA se dá num processo chamado de transcrição, né? E para formar a proteína, essa molécula de RNA vai ser lida, né? E vai ser traduzida em proteína. Então, a gente tem essas duas moléculas ali comandando informações genéticas e produção de proteínas no nosso organismo inteiro. E a base estrutural dessas duas moléculas é de carboidrato. Então, percebam que muitas vezes a gente tem moléculas que se associam às outras para formar uma molécula complexa, né? Uma molécula mais complexa ainda, mas que tem na sua base um outro componente. Os oligosacarídeos são açúcares com duas unidades, tá? Né? São açúcares pequenos, né? O oligo significa pouco, então seriam poucos açúcares. E a gente tem nos principais oligosacarídeos como disacarídeos, que são dois monossacarídeos, né, duas unidades de açúcares unidas. Então, os principais disacarídeos que a gente tem são esses aqui, ó. A sacarose, que é uma união de uma glicose com uma frutose. A lactose, que é uma união de uma glicose com uma galactose. E a maltose, que é a união de uma glicose com outra glicose. Então, um deles se repete, ó. A glicose está presente aqui e está presente aqui em duas vezes, né? Quem troca, né, onde há a troca, é da segunda unidade. Se for uma frutose, a gente gera uma sacarose. Se for uma galactose, a gente gera uma lactose. E se for outra glicose, a gente gera uma maltose. Tá? Então, esses são os disacarídeos. A gente começa a falar da sacarose, né? A sacarose ela é o açúcar que a gente consome, tá? Esse açúcar ele pode ser extraído, né? Os principais nutrientes, os principais alimentos ricos nesse tipo de açúcar são a cana, né? Que é de onde é extraída a maior parte do açúcar que a gente consome, e a beterraba, né? Que é um alimento também rico nesse tipo de açúcar. A grande questão em relação à sacarose, né, é o quanto ela pode estar presente na nossa alimentação, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, né? É um açúcar que é muito utilizado na nossa alimentação, no preparo de alimentos, né? Principalmente nos alimentos que são doces, mas que a gente
tem que ter um pouquinho de parcimônia na hora de consumir, porque, como a gente já falou anteriormente, qualquer nutriente no nosso organismo ele tem um limite, ele não pode estar nem em excesso e nem faltando, tá? Aqui a gente tem um gráfico de consumo médio de açúcar no mundo. Então, em relação aos países que mais consomem açúcares, né, mais consomem sacarose, especificamente no mundo, o Brasil ocupa a quarta posição enquanto maior consumidor de açúcares, tá? A gente tem um consumo desse tipo de nutriente gigante e não necessariamente na forma de açúcar puro, né? Muitas vezes ele está mascarado em alimentos que, como a gente já falou anteriormente, né, alimentos que se dizem saudáveis, se dizem melhores, né, quando comparados a refrigerantes, por exemplo, ou a outros tipos de alimentos, alimentos que não são doces, mas que vão carregar açúcar em grande quantidade, né? Então, se a gente traçar um perfil desses alimentos que são consumidos, é um dado um tanto quanto preocupante a gente ocupar uma posição tão alta, né, no consumo de alimentos cujo excesso é prejudicial. Então, assim, o consumo do brasileiro, em média, é de 16,3%, né, de calorias oriundas do açúcar, que é um dado extremamente preocupante. E por que esse excesso faz mal, né? A gente vai discutir isso melhor quando falar da regulação de glicemia no nosso organismo, mas o excesso de açúcar, ele está diretamente relacionado ao mau metabolismo, né? Ou uma perda das funções normal do metabolismo, né? Ele vai mexer com o metabolismo do fígado, né? Porque o fígado vai ser dos locais onde a glicose vai ser armazenada, não na forma de glicose, mas ele participa ativamente desse processo. Vai mexer no metabolismo do pâncreas, que é o responsável ali por regular a taxa de glicemia no nosso corpo, né? A taxa de glicose no nosso corpo. O pâncreas é quem produz dois hormônios que vão estar agindo de forma contrária para regular. Então, o excesso de açúcar vai sobrecarregar o pâncreas à medida que ele vai ter que produzir mais insulina para baixar essa glicose. Pode mexer com a saúde dos dentes, principalmente gerando processos, né, das famosas cáries, que são originadas não pelo açúcar em si, mas pela ação das bactérias que vão metabolizar os alimentos, inclusive os açúcares que ficam presentes nessa região, e é esse metabolismo da bactéria que vai produzir uma substância que corrói, né, a parte do dente, né? Então, não é o açúcar diretamente que corrói, sim a ação da bactéria em cima desse nutriente que está aqui, tá? E o cérebro, ele pode ficar dependente de açúcar, da mesma maneira que existe dependência com drogas ilícitas, né, ou até mesmo com as lícitas, como é o caso do álcool, como é o caso da nicotina. O açúcar ele causa essa sensação de prazer. Então o cérebro ele pode ficar viciado sim, né, nos alimentos que são doces. E isso tudo pode contribuir para um ganho de peso que pode evoluir para problemas mais sérios, como é o caso da diabetes, né, pode gerar obesidade, pode estar associado a uma série de processos ali que fazem mal ao organismo, tá? Como não exagerar, né? Como que a gente faz para tentar baixar um pouco esse dado aí de ocupar uma posição tão alta no ranking ali do consumo de açúcar? Muitas vezes os rótulos eles não vão trazer escrito açúcar, mas vão trazer qualquer um desses aqui, ó. Tudo isso, glicose de milho, açúcar invertido, xarope de malte, lactose, tudo isso é açúcar. Então, nem sempre ele traz com o nome original, e aí dá uma ideia de que ele não está presente, mas ele está, de forma mascarada. Alimentos que contêm grande quantidade, normalmente são os doces, mas a gente tem aqueles que nos enganam, né? Então tem que ficar atento. Bom, então na hora, quando a gente fala a respeito de uma dieta, né, de uma dieta alimentar, logo vem à cabeça, ou logo aparece para a gente os alimentos light, zero açúcar, diet, né? Então, qual seria a diferença entre esses alimentos e se realmente eles são aquilo que eles dizem ser? Em teoria, né, os alimentos diet são aqueles que não têm adição de açúcar, né? O zero açúcar não teria açúcar, né? E o light tem um teor calórico um pouco menor. Claro que de uma certa forma, os alimentos zero e os alimentos diet, eles acabam tendo uma quantidade de calorias menor por não conter o açúcar na composição. Só que esses produtos, eles tendem a usar o adoçante
como substituição nesse processo. E aí onde mora o perigo. Primeiro, porque, a não ser no caso de crianças, por exemplo, as crianças não devem consumir adoçante, por se tratar de ser um composto químico, né? Ainda que seja o adoçante do tipo stevia, né? Por ser um composto químico, ele não é indicado nessa faixa etária, a menos que a criança precise, né? Então, se for um caso muito restritivo de uma criança que não possa consumir açúcar em hipótese alguma, ele não é indicado para essa faixa etária. E o segundo problema, tá, é que muitas vezes as pessoas acabam consumindo esses produtos por ser light, por ser diet, por ser zero, em uma quantidade muito grande, né? Por achar que a caloria é baixa, mas o problema da alimentação não são só as calorias. A gente não tem que contar somente as calorias ou olhar um alimento só pela quantidade de calorias que eles têm. Só para dar um exemplo, né, vou comparar dois refrigerantes, sem citar marcas, né, mas só para comparar, um refrigerante normal e um refrigerante zero. Se você olhar o refrigerante normal, ele vai ter lá a sua determinada quantidade de calorias. Se você olhar a lata do refrigerante zero, ela tá lá, 0 calorias. Aí você pensa, poxa, se não tem caloria, então eu posso consumir à vontade, posso beber à vontade 2 litros de uma vez que não tem problema. E aí é onde mora o perigo. Porque esses refrigerantes, né, que não tem açúcar na composição, eles vão usar o adoçante, independente de qual tipo de adoçante que eles utilizem. Só que o adoçante, ele adoça cerca de 200 vezes mais do que o açúcar comum. E aí, né, se fosse usado somente o adoçante, seria uma coisa que a gente não ia conseguir consumir de tão doce que ela seria. E também não se pode botar muito pouco, senão não faria, né, não chegaria ao ponto de sabor que o produto requer. E aí o que eles fazem? Colocam lá o adoçante, só que como fica muito, muito doce, eles acrescentam sódio para contrabalancear, né, o doce daquela bebida. Então, acaba que esses refrigerantes, né, e aí isso vai acontecer com várias outras bebidas que tenham adoçante na composição, elas acabam tendo um teor de sal muito maior, né, do que todos os outros alimentos que não têm adoçante na composição. E aí, por exemplo, imagina uma pessoa que seja diabética, está ali tomando seu refrigerante zero, consumindo em grande quantidade porque ele não tem açúcar. Então, o problema para ela seria se ela consumisse açúcar. É muito comum que as pessoas diabéticas imaginem como sendo um problema somente o açúcar e não é verdade. Né? A gente vai discutir mais para frente por que isso é um mito. E em muitos casos, as pessoas que são diabéticas também têm problemas de hipertensão. E aí se acaba tentando eliminar um problema, complicando o outro que já é maior, porque a diabetes mellitus, né, que é aquela causada ali pelo excesso de açúcar, ela mexe com a pressão arterial, ela é uma doença metabólica, né? Ela mexe com o metabolismo inteiro. Então é muito comum que essas pessoas tenham outras desordens além da diabetes, né? E precisem regular isso tudo. Então dá uma falsa ideia quando você olha um rótulo e está escrito lá 0 açúcar, né? Então dá para as pessoas uma falsa ideia de que ele pode ser consumido de maneira indiscriminada. Então tem que ter um cuidado aí na hora de fazer essa substituição. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos adoçantes que são utilizados, hoje os mais comuns, são sucralose, o aspartame, o acesulfame K e o stevia, tá? Um outro açúcar existente, né, no nosso organismo é a lactose, tá? A lactose, ela é conhecida como o açúcar do leite, né? Está presente, inclusive, no leite e nos derivados do leite. Ela é formada por uma união de uma glicose com um açúcar menor também chamado galactose, tá? Então, ela é um daqueles que a gente chama de disacarídeos ou oligosacarídeos. Só que a glicose de uns tempos, perdão, a lactose de uns tempos para cá, ela tem ficado muito famosa, né, pelos quadros de intolerância à lactose, ou pelas situações onde as pessoas passam, né, por esses eventos de intolerância à lactose. Então, o que a gente tem é o seguinte, né, a intolerância à lactose, ela é um quadro onde a pessoa deixa de produzir, né, no organismo uma enzima chamada lactase. Essa enzima ela é uma proteína responsável por quebrar a lactose para que essa lactose sofra a digestão. Então, nas pessoas com intolerância, quando elas consomem leite ou derivados do leite, a lactose não é quebrada. Então, ela passa direto, né, ali pelo organismo sem sofrer a digestão enzimática, e aí começa um processo lá no intestino de fermentação por bactérias. Então, as bactérias começam a degradar
a lactose que passou inteira até lá, é onde tem a geração de gases, né? Então, é um dos desconfortos mais citados pelas pessoas que sofrem com intolerância à lactose, é a produção excessiva de gases, pode gerar diarreia, pode irritar, né, a parede do intestino por conta. Primeiro, que você vai ter uma atividade bacteriana muito grande ali, segundo, pela produção de gases, né? Então, isso pode irritar, né, o intestino, pode gerar náuseas pelo acúmulo de gases, pode gerar dor, distensão abdominal também, né, pelo acúmulo de gases ali. Só que as pessoas costumam associar, né, ou achar que a intolerância à lactose ela é a branda. E não necessariamente, a gente tem casos muito sérios, né, de intolerância à lactose, onde as pessoas podem passar por esse evento de forma recorrente, e isso acabar gerando, inclusive, quadros hemorrágicos, né? Então, é um problema que pode ser sério, é um problema que causa desconforto, então tem que ser levado com seriedade. Cerca de até 70% dos brasileiros adultos podem sofrer ou estão sofrendo com intolerância à lactose, né? Hoje em dia a gente já vê um nicho na indústria que se voltou, né, para esse público. Hoje a gente tem muitas bebidas lácteas, né, e muitos produtos derivados do leite que são zero lactose, né, para as pessoas que tenham intolerância, né, para as pessoas que tenham algum problema relacionado a ela, tá? Porque viram nessa população um grande público, economicamente falando, mas a gente pode parar para pensar por que de uns tempos para cá, né, essa intolerância tem sido cada vez mais frequente. Algo está acontecendo no organismo, né, das pessoas, ou algo tem sido modificado para que ou as pessoas parem de produzir a lactase ou não tem uma eficiência, né, com a lactase que existe. Às vezes a pessoa para completamente a produção e às vezes até tem a lactase, mas ela não é suficiente para quebrar tudo. E a gente pode parar para pensar e traçar um paralelo com o seguinte: pode ser a causa ou pode não ser, mas é um dado que a gente tem que levar em consideração, né? A gente faz parte do grupo dos mamíferos, mas os seres humanos são os únicos mamíferos que ainda continuam consumindo leite e derivados do leite após adultos. Então, evolutivamente falando, né, o leite é para a nutrição dos filhotes. E os adultos, né, humanos, consomem leite na sua dieta alimentar, tá? Então, e leite que não é de origem humana, tá? Então, assim, existem proteínas, existem muitas gorduras, tanto é que você não pode, por exemplo, né, para quem não está acostumado, tomar o leite de vaca diretamente é muito gorduroso, então precisa ser processado, assim. O nosso organismo estranha, né, esse alimento, e isso pode fazer com que ao longo dos anos a gente tenha alguns problemas. Bom, a gente falava a respeito, né, do fato do ser humano ser o único mamífero que toma leite depois de adulto. Tem o seu, pode ter, né, essa relação com os quadros recentes de intolerância, à medida que algo pode estar acontecendo no metabolismo, mas para as pessoas que não sofrem de intolerância à lactose, nem a alergia à proteína do leite, tá? Não há mal nenhum consumo, muito pelo contrário. O leite é uma fonte de proteínas, é uma fonte de cálcio, é uma fonte de N outros nutrientes, tá, gente? Então, não estou falando que tomar leite seja uma coisa ruim, mas é apenas um dado interessante aí para a gente comparar com os outros mamíferos, tá? E a forma que se encontrou, né, de minimizar esse problema da intolerância à lactose foi ou substituir, né, pelos alimentos sem lactose, ou então utilizar produtos que contenham a enzima lactase. Então, hoje em dia já é muito comum nos mercados a gente ter alguns comprimidos, alguns sachês, onde você já tem um preparado que contém a enzima, e aí, ou você toma o comprimido, né, antes de ingerir algum produto que contenha lactose, ou então você usa o sachê e mistura no produto antes de ingerir, né? Porque essa enzima então vai quebrar o alimento por você, vai fazer o papel, né, da lactase que deveria estar dentro do seu organismo. E aqui é o que vai acontecer, né, dentro do intestino, passando aqui do delgado para o grosso, né? Então, quando acontece a digestão normal, essa lactose ela é quebrada pela lactase em glicose e galactose. E assim, esses nutrientes são absorvidos. Quando não se tem a quebra, né, quando não tem a lactase veio, ó,
passou de tobogã aqui no intestino delgado, chegou no intestino grosso, que é onde a gente vai ter as bactérias. E aí, ó, fermentação de bactéria produz gases, produz ácidos, né, e gera todo aquele desconforto associado. E aqui existe uma diferença, né, é um quadro resumo da diferença do quadro de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, não são a mesma coisa. A alergia, ela é uma hipersensibilidade, uma reação do sistema imune à proteína do leite da vaca, tá? Então, quando a pessoa ingere o leite, quando ela inala, quando ela toca em alguma coisa que tem leite na composição, ela vai gerar o processo alérgico. E a gente já viu que a intolerância à lactose é quando você não tem a enzima lactase e por isso a lactose não é quebrada, tá? As reações para os dois lados, né? Elas podem ser brandas, moderadas ou podem ser severas, tá? E no caso da alergia, tá? A pessoa pode ter um quadro alérgico tão grande que pode morrer. Isso, às vezes, por conta de inalar algo que tenha leite, né? Alguém foi lá, tomou um copo de leite, comeu alguma coisa, chupou uma bala que tivesse leite ali na composição, foi lá e deu um beijo no rosto de alguém. Essa pessoa pode ter, né, uma reação alérgica severa a ponto de vir a óbito. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí com essas coisas. E tem que ter cuidado, ó, com os alimentos que vem lá zero lactose ou zero leite, né, na composição, né? E no caso da alergia à proteína, não pode conter traço de leite. Se o alimento tiver escrito pode conter traços de, não compre. Se a pessoa for alérgica, ela vai fazer o quadro alérgico, tá? E o diagnóstico, né, no laboratório, os dois casos podem ser feitos no laboratório. A alergia pode ser principalmente através dos exames de sangue, do prick test, tá? Teste de provocação oral em ambiente hospitalar, tá, gente? Nunca em casa, tá? E diagnóstico clínico. Na intolerância à lactose, pode ser feito pelo teste de hidrogênio na respiração, pela acidez das fezes ou teste de intolerância à lactose, que a gente vai discutir na disciplina de bioquímica. E a frutose, que é o outro açúcar, né, o outro disacarídeo, né, presente no nosso cotidiano, ela é o açúcar das frutas. Então aqui a gente tem algumas frutas que têm bastante concentração de frutose na composição: manga, uva, pera, melancia, caqui, maçã, tá? Frutas assim que a gente fala, mas nem são tão doces assim. Por que tem tanta quantidade de açúcar assim numa melancia? Numa pera, sim, açúcar do tipo frutose, tá? A gente fala agora sobre os polissacarídeos, tá? Poli significa muitos. Então são muitas unidades do açúcar. Na verdade, são repetições de uma unidade de açúcar várias e várias e várias e várias vezes ali, juntinhas e ligadas umas das outras. Pelo tamanho dessas moléculas, elas também podem ser chamadas de macromoléculas, né? Lembra que macro significa grande, né? Então são moléculas grandalhonas, ou então de polímeros, tá? Porque são repetições de uma mesma unidade e muito grandes. Os polissacarídeos que a gente tem, né? Um deles é o amido, tá? Vamos pegar um dado curioso, né? Eu falei de glicose, frutose, galactose. Vocês viram que a terminação de açúcares, ela normalmente, né, finaliza com ose. Então, assim, se a gente estiver falando de nutrientes, existe uma boa possibilidade do sufixo, né, do final da palavra, quando eu me refiro a ose, ser a respeito de um açúcar. Mas não é uma regra, tá? E aí a gente tem um exemplo que foge, né? Amido é um açúcar, mas não termina com ose. E ele é um açúcar que também não é doce, né? Então, ele foge daquela regra do açúcar ser doce. E esse é um açúcar um tanto quanto problemático, né? Ele é um açúcar de reserva nos vegetais, tá? Então, assim, tá presente em grande quantidade na batata, na mandioca, né? Nesses vegetais que a gente chama assim de vegetal maçudo, né? Então, eles têm uma quantidade muito grande, né, nos grãos de arroz, por exemplo, né? Eles têm uma quantidade muito grande de amido, porque na célula desses vegetais, né, tudo que vocês estão vendo aqui em branquinho nessa imagem ampliada de microscópio, são os amiloplastos, né? São a reserva de amido
nesses vegetais. Então é o açúcar de reserva deles. E aí é onde muitas pessoas às vezes pensam assim, poxa, no caso de um diabético, eu não posso consumir açúcar. Então, só eu cortar o doce que tá tudo certo na minha dieta. Aí essa pessoa come batata pra caramba, farofa, macarrão, arroz, mandioca, tudo em grande quantidade, porque nenhum desses alimentos é doce. Porém, eles são ricos em amido, que são várias e várias e várias e várias unidades de açúcares. O que vocês acham que acontece com esse amido quando ele chega no nosso corpo? Ele é quebrado em glicose, né? E ele é convertido em glicose no nosso organismo através da alimentação e contribui para elevar a glicose do nosso corpo. Então, consumir alimentos que são ricos em açúcares é um dos grandes erros que muitos diabéticos cometem, e isso acaba levando ao aumento da glicemia. O outro açúcar é o glicogênio, que é o açúcar de reserva dos animais, tá? Então, o amido é o de reserva das plantas, o glicogênio é o de reserva dos animais. E nos animais ele é estocado no fígado e nos músculos, tá? No fígado, inclusive, né, vamos pegar, por exemplo, fígado bovino, fígado de frango, né, que são os fígados que a gente costuma consumir na nossa alimentação, para quem gosta, tá? A carne do fígado ela tem um sabor adocicado, né? E isso se deve ao glicogênio, tá? Uma grande reserva de glicogênio. A musculatura ela também armazena glicogênio e essa energia associada ao glicogênio, ela é quase direcionada ali para a atividade muscular, né? Só para a gente lembrar, a musculatura esquelética ali é o que nos mantém em movimento, né, o dia inteiro, né? Então, toda atividade muscular que a gente tem é oriunda da energia, né? Precisa da energia o mais próximo possível. Uma forma que o organismo encontrou de fazer isso foi guardando uma reserva energética na musculatura. A celulose é um outro polissacarídeo, tá? Só que a celulose ela é dos vegetais, tá? Então não tem celulose em célula animal. E a celulose ela faz parte da parede celular dos vegetais. Então ela está presente nos alimentos de origem vegetal, está presente em todos os vegetais, tá? Mas como caráter estrutural, não fornece energia. Para a gente ela ajuda ali no trânsito intestinal, funciona ali para fazer as coisas fluírem melhor. E a quitina, né, que tem um final da palavra como ina, né, normalmente seria mais próximo de proteína, mas é um carboidrato, então essa é uma pegadinha, cuidado, tá? A quitina faz parte da parede, do exoesqueleto, né, dos artrópodes, insetos, por exemplo, e da parede celular dos fungos, tá? Então ela é encontrada aí nesses locais. Bom, então aqui a gente tem um resumo, né, dos principais polissacarídeos, né, e onde eles estão localizados, né. Então, só para a gente resumir, a celulose, né, ele está na parede celular das plantas, a quitina na parede celular dos fungos e no exoesqueleto, né, aquela carapaça dos artrópodes. O amido, né, reserva em plantas e também ocorre em algumas algas, algumas. E o glicogênio tá encontrado também nos fungos e é reserva energética dos animais, tá? Aí um dado importante, né? Voltando à discussão inicial da nossa aula, né? Do zero carbo, né? Não tem nenhum carboidrato no meu alimento. E aí, olha a curiosidade. Todo alimento de origem vegetal possui carboidrato. Então, tem vegetal, tem alguma coisa relacionada a vegetal no alimento, tem carboidrato. E o mel, embora ele tenha origem, né, seja fabricado ali por um animal, que é a abelha, ele tem carboidrato na composição pelo seguinte: as abelhas vão utilizar, né, vão participar ali do processo de polinização, que elas vão se alimentar do néctar, né, presente nas flores, e através desse néctar é que elas vão produzir, né, vão utilizar como matéria-prima ali na fabricação do mel. Então, não é para falar mais por aí que está comendo alguma coisa zero carbos, né? Ah, estou comendo um bolo de banana zero carbo. Ora, mas se tem banana e se tem todas as outras coisas ali que você usou para fazer o bolo, que são de origem vegetal, tem carboidrato. Aí a gente pode discutir, são carboidratos bons ou carboidratos ruins. Vale a discussão, mas essa de zero carbo, né, se tiver alimento de origem vegetal ou se tiver mel, não tem como a gente dizer que não tem.
E aí, em que os carboidratos eles estão relacionados ali ao nosso dia a dia no laboratório, né? A glicemia, né, é um dado extremamente importante que a gente vai dosar dentro do laboratório, é um dos exames mais solicitados no laboratório de análises clínicas, junto com o hemograma, e esse é um dado importante para a gente discutir também, tá, gente? Glicemia não está no hemograma completo. O hemograma completo ele vai avaliar as células do sangue, contagem, alguns índices que estão relacionados a elas e as plaquetas, tá? Mas não mede glicose. Então, não tem glicose, não tem glicemia no hemograma completo. Glicemia. Emia se refere ao sangue, então glicemia é a concentração de glicose no sangue, né? Mais precisamente no plasma, que é onde é o tipo de amostra que a gente vai usar para dosar esse componente, tá? No nosso organismo, né, os compostos eles são convertidos em glicose, tá, para poder ser utilizado ali pelas nossas células na fabricação de energia, né? E a glicemia ela está intimamente ligada ali ao metabolismo dos carboidratos, né? Porque eles vão ser primariamente quebrados, transformados ali, originando glicose no nosso corpo, tá? Mas a gente tem outros compostos que podem ser transformados ali nela também. Então, a gente começa a discutir isso a partir de agora, tá? A glicemia, né, a gente vai desmembrar melhor na nossa próxima matéria, né, que é bioquímica, mas o nosso nível de glicemia, ele é padronizado, né? Então é um dos poucos exames onde a gente não vai ter uma variação tão grande assim, não vai ter variação de um laboratório para outro, né? Porque isso é padronizado, tirando o valor mínimo, né? Para alguns laboratórios eles colocam como 60, outros em 70, mas o valor máximo ele está ali no 99, tá? Entre 100 e 126, né, já é um sinal de alerta, e acima de 126 já é uma glicose alta, tá? Então, é um parâmetro bom para a gente fazer a avaliação. A glicose, né? A gente já falou de homeostase no início dessa matéria, então a gente precisa de um equilíbrio dessa glicemia, a gente precisa de um equilíbrio da concentração de glicose no nosso sangue, e isso é mediado pela ação de dois hormônios, insulina e glucagon. A gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas como é que essa glicose chega, né, no nosso sangue? Né? Como é que ela vai parar na corrente sanguínea? A absorção da glicose ela acontece lá no intestino delgado, tá bom? Então, ele é metabolizado e absorvido no intestino delgado. A glicose ela vai ser então utilizada pelo nosso organismo, né, para a produção de energia, e essa produção de energia acontece nas mitocôndrias. Só que a glicose precisa sofrer, né, alguns processos para que essa produção de energia aconteça. Uma das etapas, né, que a glicose vai sofrer, né, para ser utilizada ali pelas nossas células, pelos nossos tecidos, é um processo chamado de glicólise. Lise significa quebra, ruptura. Então, é uma quebra da glicose. Essa glicólise ela acontece no citoplasma, mais especificamente no citossol, né, citosol, como vocês queiram denominar. E esses produtos, né, que vão entrar nas mitocôndrias para fazer parte do processo de respiração celular. Então, ela precisa ser quebrada para que ocorra a produção de energia, uma das formas aí de metabolismo da glicose. Então, a molécula quebra, né, ocorre uma quebra, e essa quebra vai acontecer, vai disponibilizar, né, nutrientes, vai disponibilizar ali moléculas, materiais, para que ocorra a respiração celular, que não é um processo simples, né? A gente costuma resumir de uma forma muito simples, como produção de energia, e aí gera gás carbônico como resíduo, mas é um processo altamente complexo, né? Envolve todo um ciclo ali, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, para que a gente tenha aí a produção de energia, né, de forma aeróbica no final desse processo. Só que uma das maneiras de a gente reduzir, né, os níveis de glicose na corrente sanguínea, além de fazer isso, fazendo com que essa glicose vá parar nas células para ser quebrada, então a glicólise é uma das formas da gente reduzir
a glicemia, porque essa glicose vai sair do sangue e vai ser utilizada pelos tecidos. Então, é uma das formas. A outra forma é a gente produzir glicogênio. Quando a gente falou dos polissacarídeos, a gente viu que o glicogênio ele era um polissacarídeo. E um polissacarídeo nada mais é do que uma repetição de várias unidades de um monossacarídeo. Então, se eu pegasse uma glicose, juntasse com outra glicose, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, e formasse uma molécula grandalhona. Né? A grosso modo, é mais ou menos isso que acontece. E aí eu gero o glicogênio. Tá? Então eu metabolizo essa glicose, na verdade não são só repetições, tá? Mas ocorre todo um metabolismo ali para que a gente tenha ligações nesse meio do processo e, a grosso modo, eu uno essas moléculas, faço com que elas sofram transformações e produzo o glicogênio, que é estocado no fígado ou no músculo. Esse processo de formação do glicogênio a gente chama de glicogênese. Gênese quer dizer formação. Então, formação do glicogênio. Então, esse glicogênio ele é formado para ser estocado ali no fígado ou na musculatura, reduzindo assim também a taxa de glicose no sangue. Só que existem alguns momentos onde a glicose no sangue começa a ficar baixa. Como nas situações de jejum, por exemplo, quando você está praticando uma atividade física e aí você está exigindo demais dessa glicose que está no sangue, né? Porque os tecidos estão consumindo para poder gerar energia. Então, nos processos, nas horas onde essa glicemia está começando a baixar, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela aumente, né? Afinal de contas, a gente tem uma homeostase, a gente precisa de uma homeostase ali no nosso corpo. O que vai acontecer? O pâncreas começa a produzir ou começa a liberar, né, um hormônio chamado glucagon, e esse glucagon começa a estimular o fígado a quebrar o glicogênio e converter em glicose e mandar essa glicose para a corrente sanguínea de novo. Então, nesse processo, eu tenho uma quebra do glicogênio. Lembra que a gente já falou que lise significa quebra? Então, eu tenho uma quebra, só que agora do glicogênio. Ele é quebrado em glicose, cai na corrente sanguínea e eleva a glicemia. E aqui a gente tem uma imagem que explica mais ou menos como é que funciona essa homeostase rápida em relação a quebrar ou juntar a glicose. Quem vai regular a glicemia é o pâncreas, através de dois hormônios, que são a insulina e o glucagon. A insulina, ela tem ação hipoglicêmica, então ela tira a glicose do sangue. O glucagon tem ação hiperglicêmica, ele coloca a glicose na corrente sanguínea. Só que, na verdade, ele não pega ou tira diretamente falando, ele vai estimular processos, né, que vão ser responsáveis ali pelo aumento ou a diminuição da glicose. Então acontece o seguinte: se a taxa de glicose está alta no sangue, né, principalmente através da entrada do alimento, acontece um estímulo no pâncreas para que ele libere a insulina, tá? Então ele estimula as células beta do pâncreas e ocorre uma inibição das células alfa. As células beta são as responsáveis pela produção de insulina. Beleza, a insulina é liberada e estimula o fígado a absorver a glicose ou essa glicose a ser utilizada pelos tecidos, tá? Então, ou ela vai ser usada direta, ou ela vai ser estocada aqui no fígado na forma de glicogênio. Aí, beleza. Ficamos muito tempo sem nos alimentar, né? Sem comer nada. Né? A glicemia está baixando, ou então eu estou com uma atividade física intensa e a glicemia baixou. Baixa a taxa de glicose. Inibe aqui as células beta do pâncreas, estimula a produção das células alfa. Quem é produzido nas células alfa? O glucagon, que vai chegar lá no fígado e vai liberar, vai estimular, né, a quebra do glicogênio em glicose, e essa glicose vai parar na corrente sanguínea. Então, é assim que insulina e glucagon vão agir, né, ali controlando a nossa glicemia, estimulando processos onde a glicose vai ser utilizada ou estocada, ou então processos onde eu vou ter ali nutrientes sendo quebrados ou convertidos em glicose para chegar no sangue. Só que além da glicogenólise, né, e além dos outros dois que a gente já comentou, que são a glicogênese e a glicólise, a gente tem um outro processo chamado de gliconeogênese, que é um novo processo de formação de açúcar, né? Gênese a gente já viu que é formação, neo significa novo,
Então seria, né, uma tradução aí da palavra, nova formação de glicose. A glicose ela é formada a partir de outras estruturas, como piruvato, como lactato e como glicerol. Tá? Então, eu posso usar outros nutrientes para formar, tá? Para fazer a formação, né, de moléculas de glicose. Isso significa, né, que a gente muitas vezes está imaginando aqui, então quer dizer que a glicose só vem do carboidrato? Né? A gente pode ter outros nutrientes aí que podem ser transformados em glicose, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm ali um período de jejum extremo. Você começa a estar com aquela sensação de fome, 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 fome. Você está sentindo ali o teu corpo pedindo alimento e de repente, se você ficou muito tempo sem comer e não se sentiu muito mal, né, nesse meio do caminho, às vezes a fome passa, né? Você começa a voltar assim, a quase que seu estado normal. Nessas situações do jejum, né, a gente tem aí a volta da glicose para o sangue, se as pessoas tiverem, né, a reserva, seja com outros nutrientes ou seja com glicogênio no fígado, essa glicose volta através desses processos, tá? Mas lembrando que tem que ter ali uma alimentação adequada, né, a reserva estocada, né? Não vai acontecer sempre, o tempo todo e com todo mundo, tá? Então, só para a gente recapitular, glicólise, né, é a quebra da glicose para ser usada no tecido. Glicogênese é a formação de glicogênio no músculo ou no fígado a partir da glicose. Glicogenólise é a quebra do glicogênio de volta em glicose para jogar na corrente sanguínea. Gliconeogênese é uma nova formação de glicose a partir de outros tipos de nutrientes. Ok? Bom, aqui, né, a gente vai finalizar essa parte de controle da glicemia, né, falando justamente da insulina e do glucagon, tá? Então, a insulina e o glucagon são os dois hormônios, né, produzidos pelo pâncreas, sendo a insulina nas células beta e o glucagon nas células alfa, e eles vão ter ação contrária, né? A gente chama de ação antagônica, né? Eles são hormônios opostos. A insulina tem ação hipoglicêmica e o pâncreas hiperglicêmica. Tá? Então, a insulina vai estimular a captação de glicose pelos tecidos, a glicólise e a glicogênese, e também a lipogênese, tá? Ela vai pegar uma parte dessa glicose aí e estocar na forma de gordura. O glucagon já tem a ação contrária, tem a ação hiperglicêmica, né? E ele vai mobilizar, vai estimular processos onde eu tenho quebra, né, de moléculas, convertendo isso em glicose, tá? E jogando para o sangue, jogando para a corrente sanguínea. Então, ele aumenta a nossa glicemia. Aqui a gente tem um gráfico que mostra mais ou menos a ação desses hormônios no organismo. Então, aqui, ó, o gráfico considera nessa linha de baixo 3 refeições, 6 horas, meio-dia, 6 horas da tarde. Percebam que no momento das refeições, ó, é onde o alimento entrou, subiu o gráfico aqui. Essa curvinha de cima é a curva de insulina. Logo após a ingestão do alimento é onde eu tenho, ó, a concentração ou os picos de insulina acontecendo. Por que acontece esse pico logo depois da ingestão de alimento? O alimento entrou, está sendo quebrado, carboidrato sendo disponibilizado ali, glicose chegando na corrente sanguínea. Essa glicose pode ficar em excesso na corrente sanguínea? Não. Então é onde a insulina começa a entrar em ação para ir, ó, diminuindo essa glicemia, jogando glicose para o tecido, para ser estocada no fígado, ser estocada no músculo, e por isso que o pico dele a gente chama de pós-prandial, né? Logo após as refeições. E aí, ó, nessa etapa aqui, o glucagon, que é essa linhazinha verde, tá baixinho. Mas ele começa a subir, ó, entre uma refeição e outra. Então, a gente pode dizer que a concentração de glucagon, ela tá elevada nos períodos de jejum. Só que, ao contrário da insulina, ela não faz pico, tá? A gente não tem um pico e uma queda. Ó, ela vem aos pouquinhos, faz uma curva, desce. Vem aos pouquinhos, faz uma curva e desce de novo. Então, esse aqui é o glucagon. E aqui os níveis de glicose, mais ou menos ali se mantendo. Então, insulina e glucagon vão agir em momentos contrários, né? Insulina pós-prandial, glucagon ali no período de jejum,
para que a glicose se mantenha relativamente estável. Essa aqui é a homeostase da glicemia no nosso organismo. Aqui a diferença, né, entre os dois, né, no metabolismo de pós-refeição. Então, acabei de comer, vai ter uma insulina elevada e o glucagon está baixo, tá? Então, a gente está no estado ali de absorção do alimento. Metabolismo pós-absortivo, o alimento já foi absorvido, já foi tudo trabalhado, eu estou no período de jejum. A insulina começa a ficar baixa, eleva o glucagon, tá? Isso no período ali entre 6 e 12 horas. E dentro de análises clínicas, né, o que tem a ver carboidrato com o nosso dia a dia dentro do laboratório? Primeiro de todos é a glicemia, né? Então se faz o exame de glicemia, que a gente já discutiu nos vídeos anteriores, para avaliar ali os níveis de glicose. Teste de tolerância à glicose é para avaliar, por exemplo, se essa pessoa tem a possibilidade de estar ficando pré-diabética, né? Ou então está ali na faixa de quase diabetes, né? A insulina não está fazendo efeito dela, a glicose está ficando mais alta do que deveria, está demorando a ser metabolizada. E a tolerância à lactose, para avaliar se a pessoa tem ou não intolerância à lactose. O intolerante à lactose ele pode ser feito oral com ingestão, com ingestão da lactose. E aí a pessoa vai soprar, ó, esse aparelhozinho aqui, que vai medir a concentração de hidrogênios. Então ela sopra antes, bebe uma água com lactose e vai soprando a cada 30 minutos. Se aumentar a concentração de hidrogênio, ela é intolerante à lactose, que produziu esse gás. Ou a gente pode avaliar indiretamente pela tolerância à glicose, tá? Bom, então na aula de hoje a gente falou a respeito dos carboidratos, né, como sendo a principal fonte de energia das células, né, a ingestão diária, né, recomendada desse tipo de nutriente fica em torno de 50 a 60% do valor calórico total. Então, por ser o nutriente que fornece energia logo de imediato, ele deve ser um nutriente consumido primariamente para essa função, né? São formados ali por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Todos têm origem vegetal, todos os alimentos de origem vegetal possuem carboidrato, o mel é a única exceção, né? Que ele é o carboidrato de origem animal, por conta de ser fabricado ali através da extração de pólen e tudo mais. E a gente viu, né, que eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né? Os monossacarídeos sendo as unidades mais simples, como glicose, frutose, galactose, ribose, né? E a desoxirribose, que são os açúcares do DNA e RNA, né? A desoxirribose do DNA e a ribose do RNA. Os disacarídeos, como sendo duas unidades de monossacarídeos, né, como o caso da maltose, que é glicose com glicose, sacarose, glicose mais frutose, e a lactose, que é a união de uma glicose com uma galactose. Os polissacarídeos, que são as macromoléculas, né, são polímeros, como o amido, como o glicogênio, a celulose, a quitina, né, que são ali unidades bem mais complexas desses carboidratos. Vimos também em relação à dieta alimentar, né, que outros alimentos também podem ser convertidos, né, em carboidratos, outros tipos de nutrientes podem ser convertidos em carboidratos, mas que o carboidrato utilizado primariamente pelas nossas células é a glicose, né, então os outros são convertidos em glicose, e para o metabolismo da glicose no nosso organismo, a gente tem vários processos que acontecem, né, para manter essa homeostase, né, ou essa homeostasia, sendo a glicólise a quebra da glicose, né, para ser utilizada ali pelas nossas células, a glicogênese, né, o estoque da glicose na forma de glicogênio no fígado e no músculo, a glicogenólise, que é a quebra desse glicogênio novamente em glicose para cair na corrente sanguínea, e a gliconeogênese, que é a nova formação de glicose, né? A glicose sendo fabricada ali a partir de outros tipos de nutrientes e sendo utilizada ali para cair na corrente sanguínea, né, e executar o seu papel. E dois hormônios são cruciais nesse metabolismo, que são a insulina, que tem a ação hipoglicêmica, ou seja, abaixa a concentração de glicose na corrente sanguínea, e o glucagon, que faz o efeito contrário, né? Coloca
a glicose na corrente sanguínea, elevando a glicemia. Glicemia, então, é a concentração de glicose no sangue, tá? E insulina e glucagon são dois hormônios ali produzidos pelo pâncreas. Então, essa regulação da glicemia, ela acontece pela ação desses dois hormônios, e os processos que regulam a glicemia são esses que a gente comentou: glicólise, glicogênese, glicogenólise e gliconeogênese.